Numerologia, redescubra o seu propósito de vida. Esse é um aplicativo que para mim é um aplicativo fantástico, pelo simples fato que ele te ajuda a saber o que você precisa melhorar na sua vida. Você já se perguntou se você quer melhorar de vida? Se realmente há alguma coisa que você pode fazer para melhorar a sua vida, para viver aquilo que você realmente veio fazer nessa terra? Ou a seguinte pergunta: o que eu vim fazer nessa terra? Será que realmente a minha vida é só levantar, estudar, trabalhar, pagar boleto? Será que realmente a vida se resume a isso? Ou será que tem um propósito? Será que a vida do ser humano tem um propósito? Você já fez essa pergunta para você? E ao fazer essa pergunta, você fez uma outra pergunta no sentido de como eu vou descobrir? Qual que é o passo a passo? O que eu tenho que fazer? Então, esse aplicativo Numerologia, eu selecionei justamente para isso. Para ele te dar uma direção, digamos assim, né? Através da informação da data do seu nascimento, do local, do horário, porque tudo isso tem uma ciência por trás. Eu não vou aqui me aprofundar, porque aí já é um estudo mais avançado, né? E esse aplicativo ele é mais simples. Como eu falei, esses aplicativos são aplicativos bem simples para vocês mexerem. Não é alguma coisa mais profunda. Você pode se aprofundar depois, se você quiser, né? Buscar recursos, informações, cursos, ok? Aí fica o seu critério. Mas aqui é uma coisa muito básica. Então, a numerologia, ela é como se fosse um profissional falando com você. Como que você é? Você às vezes já se deparou com uma pessoa, seja um parente, né? Seja um amigo, seja uma pessoa na rua. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Uma pessoa na rua, nunca vi na minha vida, olhar pra mim, pedir licença, claro, né? E falar como eu era. E algumas vezes eu olhava assim e falava: eu realmente sou assim? E depois, com uma avaliação mais profunda, mais calma, mais serena, eu descobri que eu realmente era assim. Eu descobri que realmente eu tinha que trilhar um certo caminho para chegar aonde eu queria chegar. Então esse aplicativo, Numerologia, é uma das ferramentas que você pode usar para isso. Aqui você vai descobrir, por exemplo, ele fala sobre o caminho de vida, né? Que é o caminho que você deve seguir na sua vida. Thalita, isso é 100%? Não, meus amores, não é 100%, ok? Quando você quiser um pouco mais a fundo, aí sim você procura um profissional, ok? Mas esse aplicativo, ele vai dar para você como se fosse um mapa. Todo mundo quer um tesouro nessa terra, ou um tesouro espiritualmente falando, né? Dependendo qual é a sua busca. Então, é como se ele te desse um mapa para você seguir, ou pelo menos para você poder avaliar, ok? Então, por exemplo, o caminho de vida, ele vai falar assim: representa o caminho que você seguirá nessa sua vida. O número de expressão, o destino, qual que é o seu destino? Às vezes tem muitas pessoas que falam assim: qual que é o meu destino? Ou às vezes acontece uma situação: será que isso é destino? E às vezes a pessoa não tem resposta. Outro aqui também é o número do desejo da alma, ou o desejo do coração. Todo mundo tem aquele desejo latente dentro de si. E aí esse aplicativo vem justamente para te auxiliar, para você ver quem é você de verdade, o que você precisa fazer. É igual conselho. Para um pouquinho para pensar na sua vida um pouquinho agora. Tenta trazer na memória
Alguma vez que alguém te deu um conselho e você parou para pensar, analisar e falou, realmente, eu estava seguindo um caminho que não era legal, um caminho que ia me levar, eu até iria chegar, mas ia ser mais longo, ia ser mais cansativo. Você consegue trazer na memória algum momento assim na sua vida? Então esse aplicativo é justamente para isso. E ele tem muito mais coisas, tá? Muito mais coisas aqui nele que você pode ler depois. Lembrando que, claro, esse aplicativo, ele é um aplicativo opcional. É um extra, você não precisa fazer. Você não precisa baixar, mas se você tiver pelo menos a curiosidade de ler o que está ali, olha, as pessoas que eu indiquei e que ficaram abismadas, ficaram assim, espantadas de ler e falar, eu era assim, ou eu sou assim, ou eu realmente preciso mudar isso daqui. Então realmente é um aplicativo fantástico. E aqui eu vou falar pra vocês, né, o porquê que eu usei, né? É justamente um autoconhecimento. Porque para você mudar, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter uma aceitação e você precisa ter um autoconhecimento. Aceitação no sentido de consciência. Eu tenho que ter uma consciência para me levar o conhecimento ou autoconhecimento. E aí sim, através disso, basicamente falando, eu consigo melhorar, eu consigo evoluir, eu consigo ser melhor. E aí aqui eu dei um exemplo, já aconteceu comigo, da pessoa perguntar assim, eu acho que aconteceu com a maioria das pessoas, sinceramente, como você se vê daqui a 5 anos? Que animal você gostaria de ser? E principalmente, me fala um pouco de você. Porque às vezes nós somos peritos em falar do outro. Falar de algum objeto, de alguma situação. Mas quando alguém pergunta sobre você, você sabe responder fielmente essa pergunta? Ou às vezes você fica se perguntando quem eu sou? Então, se você tem essas dúvidas e você quer se aprofundar no autoconhecimento para melhorar cada vez mais, para potencializar cada vez mais, eu recomendo esse aplicativo.